Brasileiro que foi agredido em Portugal recebeu uma intimação para se retirar do país em até 20 dias. E essa situação que aconteceu recentemente levantou muitas questões, como por exemplo, por que você apanha e ainda é deportado de Portugal? Você já vai entender onde eu quero chegar com tudo isso, mas logo de início, no início desse vídeo, eu gostaria de deixar bem claro que esse vídeo não é um ataque com o brasileiro ou com os policiais, enfim, tanto que eu não vou mencionar o nome, apesar que o nome da pessoa já foi exposto em público aí em várias matérias, jornais, noticiários, enfim, mas essa não é a minha intenção. A minha intenção é trazer a situação para você, pois muitas pessoas podem ser deportadas por conta dessa situação e vai muito além de briga, agressão e etc. Você já vai entender o que eu tô falando. Mas antes da gente falar sobre deportação, xenofobia, foi preconceito, não foi preconceito, o que aconteceu realmente, eu preciso que você entenda um pouco da história para você entender o que eu tô falando. Dia 5 de janeiro de 2025, um brasileiro se envolveu em uma briga em uma boate no Bairro Alto, que fica localizado em Lisboa. Caso você não saiba, o Bairro Alto é um local muito conhecido aqui em Portugal, porque são ruas com várias boates, uma do lado da outra. Então sempre tem muitas festas, principalmente no fim de semana, em um local realmente que a gente sabe ali que é de bagunça, que é de festa, que é de diversão, que é de música alta, de bebedeira, enfim, só para você ter uma noção da história e da localidade também. Após essa briga, a ambulância foi até o local com os bombeiros e prestou os primeiros socorros para os dois brasileiros. Só quem recebeu a carta de intimação foi um, a gente já vai falar sobre isso, mas foi prestado ali aquele serviço de saúde de primeiros socorros, verificar os ferimentos, tratar dos ferimentos, aquela primeira parte, logo após esse envolvimento com a briga. Após a situação do tratamento de saúde, os bombeiros levaram esses dois brasileiros até a delegacia mais próxima. Após serem encaminhados para essa delegacia aqui no país, foi identificado que este brasileiro estava em situação irregular em Portugal. E segundo o mesmo, pois ele deu entrevistas, várias entrevistas, inclusive para vários jornais e noticiários diferentes aqui no país, ele informou que possui 10 meses aqui no país. Sendo que quando ele tinha 3 meses em Portugal, em junho do ano de 2024, a manifestação de interesse, que seria o processo de que quem entra como turista consegue se legalizar, ela foi extinta. Então, assim, permanecendo na ilegalidade. Inclusive, palavras do próprio brasileiro, ele informou que tanto a polícia quanto o corpo de bombeiros estavam mais preocupados em saber a sua situação documental no país do que o seu estado físico. E sabendo agora sobre toda a história, eu preciso te alertar sobre certos pontos, principalmente sobre entrar como turista em Portugal e se legalizar aqui no país. Se é possível, se não é possível, quais consequências disso ou não. Eu não sei, sendo muito sincera, como rege essa legislação no Brasil, mas aqui em Portugal o primeiro ponto teve o envolvimento de uma agressão. Independente de quem está envolvido na briga, quem começou primeiro, quem começou em segundo, aqui as autoridades, quando você está envolvido em uma agressão, todas as partes são culpadas. Não existe uma parte inocente e uma parte que é menos culpada ou mais culpada. A não ser aí, por exemplo, em caso de violência doméstica, um homem agredindo uma mulher, ok, tá? Aí realmente é uma situação complicada. Mas, por exemplo, em uma briga de rua, uma briga de boate, uma briga de torcida de time, não existe lado certo. A polícia não procura saber quem começou primeiro ou quem começou segundo. Ou seja, todos os lados estão errados. E o segundo é que ainda vem um plus. Além dele estar envolvido em um ato de agressão, ele não tinha documentos viáveis para estar morando aqui em Portugal e ele já estava residindo e trabalhando aqui no país há 10 meses. E tendo em vista esses dois pontos, o ponto do envolvimento com agressão e o ponto de estar ilegal no país perante a parte documental, os órgãos públicos de segurança daqui de Portugal emitiram uma notificação, uma carta de notificação para ele se retirar do país em até 20 dias. Eu só estou expondo esse documento porque é um documento público, tá aí em vários locais para você ter acesso, então estou deixando aqui também para você ver essa informação e ver que realmente ela é verídica. E este é o ponto que eu quero chegar e trazer você para essa realidade.
Será que existia alguma solução para a questão dele? Não estou falando do caso da agressão, tá? Eu estou falando do caso da documentação. Porque ele não recebeu essa carta para se retirar, e caso ele não se retire, ele será deportado, tá? Ele não recebeu essa carta porque ele estava em um ato de violência. Ele recebeu essa carta principalmente porque ele não tinha documentos viáveis e ele foi pego justamente num ato de violência. Então, durante toda essa questão, com mais peso na documentação, será que teria outro meio? Será que teria como essa história terminar de uma forma diferente? Eu passei hora vendo cada matéria para não ter um pré-julgamento diferente ou falar nenhuma besteira aqui. Pelo que eu vi o perfil dele, ele é um homem solteiro e autônomo, porque eu mesmo trabalhava como músico, ele fazia shows em algumas casas de shows, ou boates e bares, discotecas, enfim. Então ele era músico, era profissional autônomo. Tendo em vista um homem solteiro, sem filho e autônomo, existia alguma forma dele se legalizar mesmo com o fim da manifestação de interesse? E a resposta é sim. Ele, por exemplo, a manifestação de interesse foi extinta à meia-noite do dia 4 de junho de 2024. No mesmo dia, por exemplo, às 2 da tarde, ele poderia dar entrada através do artigo 92. O artigo 92 é uma autorização de residência com dispensa de visto. Todo mundo que chegou antes do dia 3 pode solicitar essa autorização de residência com dispensa de visto. Inclusive, eu já fiz um vídeo exclusivo só ensinando todo esse passo a passo a como você fazer essa solicitação. Mas para você ter a noção o que significa, o que é essa autorização de residência com dispensa de visto pelo artigo 92. Caso você se matricule em um curso, em uma instituição que seja inscrita no DGERT, vou deixar aqui a sigla para você, sendo essa escola inscrita no DGERT, caso você se matricule em um curso profissionalizante que cumpra os requisitos ali, que no caso o artigo 92 pede, tem alguns como, por exemplo, o curso precisa ter duração mínima de 1 ano, o curso precisa também ter aulas presenciais, enfim, né? Cumprindo ali todos os requisitos, você se matriculando na escola, assim que você já tem esse comprovante de matrícula em mãos, que sai em alguns poucos dias, não demoram meses, você já consegue dar entrada nesse processo diretamente pela AIMA. Ou seja, é um processo teoricamente rápido. Você liga para a AIMA, aí é aquela questão de insistência, né? Para conseguir um agendamento, e aí no dia do agendamento você leva todos os documentos que você tem em mãos, seu NIF, seu passaporte e principalmente o seu comprovante de matrícula na instituição. Tendo tudo isso em mãos, é emitida uma autorização de residência que dispensa o visto para você morar aqui em Portugal. Só que uma questão muito importante também que eu preciso levantar, que é sobre a escola. Porque muitas pessoas se inscrevem em qualquer curso profissionalizante e acham que qualquer escola pode se inscrever. Então, primeiro ponto é que você precisa cumprir todos os requisitos para a solicitação do artigo 92. Então, não é só se inscrever em qualquer escola, em qualquer curso e tá feito, ok? O primeiro ponto é, a instituição precisa ser escrita e fiscalizada pelo DGERT, que é o órgão responsável daqui de Portugal. Outro ponto é, esse curso precisa ter duração mínima de 12 meses, ok? Outro ponto também que precisa ter, as aulas, elas não podem ser 100% online. Também precisa ou ser aulas 100% presenciais ou ter algumas aulas, pelo menos as partes mais importantes, presenciais. E como eu sei que tem muita dificuldade por parte dos seguidores que me mandam mensagem, etc., até mesmo os brasileiros que estão aqui em Portugal, é encontrar escolas inscritas no DGERT. Porque, por exemplo, teve gente que pagou curso em escola profissionalizante, chegou na hora de dar entrada na AIMA pelo artigo 92, simplesmente foi negado porque a escola não é inscrita e não cumpre todos os requisitos. Então, eu vou deixar aqui um exemplo para vocês, para não ter erro, para quem está passando por essa mesma situação, tá ilegal aqui em Portugal, tá assistindo esse vídeo nesse exato momento, sabe que tá sofrendo o risco de ser deportado, independente de se você se envolver numa briga ou ser parado numa batida policial, em um metrô, em uma rodoviária, infelizmente você tá correndo esse risco, tá? Então, se você tá nessa situação ou conhece alguém que tá nessa situação e você tá vendo agora neste vídeo essa solução através do artigo 92, mas não sabe como encontrar uma escola, eu vou deixar aqui logo de cara para facilitar a sua vida uma indicação do Escola. Eu procurei, eu fiz esse trabalho para você, eu vi se ela que ela se encaixa em todos os requisitos, tá? Para dar entrada no artigo 92. Vou deixar aqui um print dos cursos que eles têm disponíveis. Eu achei até bem interessante, porque, por exemplo, o curso profissional de TI é uma área que paga super bem. Então, além de você se legalizar, além de você ter essa autorização de residência,
você vai entrar em uma profissão que paga bem aqui no país, que é essa área profissional de TI, sem precisar ficar 5, 6 anos em uma faculdade. Então você consegue aí através desse curso profissional. Então, se você achou interessante para ti essa solução, você quer entrar em contato diretamente com a escola, ou você só quer fazer o curso para melhorar o seu salário, não, você já tem autorização de residência, ou já tem manifestação de interesse, mas quer dar entrada no curso que você viu aí para ter melhores salários, ou quer saber quais outras opções de curso que a escola tem, porque aqui eu só estou deixando uma sugestão, tá, gente? Então vou deixar aqui o link do WhatsApp da escola na descrição desse vídeo e vai também aparecer nesse exato momento aqui em cima. Mas se você estiver assistindo de celular ou de televisão, o link infelizmente não vai aparecer, mas também tá aqui na descrição desse vídeo, então você consegue ter acesso e dar direto no WhatsApp, que eu mesma estava conversando diretamente com a escola. Ah, e a melhor parte, as aulas são híbridas. Essa foi um fator muito importante de eu estar aqui indicando, de eu ter pesquisado a escola e eu vi que é a única que tem esse fator, que são aulas híbridas. O que é aula híbrida? Uma parte é teórica, a parte teórica, tá? É online. Então, por exemplo, você está trabalhando no horário oposto do seu trabalho, pode ser de madrugada, de dia, de manhã. Qualquer horário você consegue fazer a parte teórica online e a parte prática, que é obrigatória, que precisa ter, você consegue marcar para qualquer dia no decorrer aí desses 12 meses que você tem para marcar. Inclusive, por exemplo, eles possuem aulas no sábado. Então, se você trabalha, por exemplo, de segunda a sexta, você coloca suas aulas no sábado. Ou, sei lá, você trabalha em restauração, restaurante, você sabe que a gente trabalha de domingo a domingo e normalmente põe as nossas folgas só ali, uma segunda a terça, uma quarta, uma quinta, não tem problema, eles também têm aulas, você consegue também marcar suas aulas práticas no dia da semana, mas para quem trabalha dia de semana ali em horário comercial, você também consegue colocar no sábado, o que isso facilita bastante, porque a maioria do imigrante, vamos ser sinceros, não tem pai e mãe para sustentar, então precisa trabalhar para pagar as contas. E isso é muito bom porque você consegue estudar e trabalhar, que é algo muito difícil de você conseguir aqui em Portugal. E tendo em vista esse exemplo, essa situação que infelizmente aconteceu, eu trago um ponto de reflexão para ti. Será que vale a pena você vir como turista, arriscar todas as suas economias, todos os sacrifícios que você fez no Brasil para vir para Portugal como turista, para tentar se legalizar em algo que com certeza, provavelmente você não consiga ou trabalhar na ilegalidade com esse risco eminente diário, esse medo no coração diário de ser deportado e simplesmente perder tudo que você construiu até o momento? Sendo que os vistos para morar em Portugal não são vistos extremamente rigorosos, tá? Como, por exemplo, se a gente comparar com os Estados Unidos. Se você vai entrar como turista nos Estados Unidos, não tô falando visto de estudante, porque senão a situação fica ainda mais pesada. Mas só um exemplo, se você entrar como turista nos Estados Unidos, você vai ter que dar entrada no visto, que custa aí por baixo, uns 5 mil reais, no mínimo. Sendo que no meio desse processo desse visto, você vai ter que passar por um policial de imigração dentro do Brasil, onde ele pode simplesmente negar o seu visto porque não gostou da tua cara, porque acha que tu não tem cara de que vai viajar. Sendo que, mesmo tendo visto aprovado, vamos supor, tu pagou, passou pela imigração, teve o visto aprovado, assim que você entra nos Estados Unidos, corre o risco de você ser deportado mais uma vez pelo policial de imigração lá dos Estados Unidos, o que em Portugal isso não acontece. Se você cumprir todos os requisitos que o visto solicita, ele vai ser aprovado. Não tem como ele ser negado. Você só precisa enviar todos os documentos, e não são documentos assim mirabolantes, documentos impossíveis. Pelo contrário, se algo é impossível para ti, é porque provavelmente você não se encaixa naquele visto. Mas existem vários tipos de visto. Eu vou deixar um exemplo aqui para vocês do lado. Tem um visto de trabalho para quem tem já trabalho certo, tem um visto de procura de trabalho para quem não tem trabalho fixo, mas quer somente chegar aqui e procurar um serviço, procurar um trabalho aqui em Portugal para recomeçar uma vida. Tem um visto de estudante para ensino superior e para curso profissionalizante. Inclusive, se você quer dar entrada no visto de estudante, o D4, para curso profissional, essa escola que eu acabei de falar para vocês, a Prepara Portugal, ela também serve, tá? Se você se matricular nessa escola, você consegue pegar o comprovante de matrícula da escola e dar entrada no visto D4 através de um curso profissional. Existe também o visto de empreendedor, o visto para aposentados e quem tem rendimento, o visto para nômade digital, para quem trabalha de forma remota, o visto específico para profissionais da área de TI, que é o Visatec, enfim, o visto para agregado familiar, para reagrupamento familiar, que é para quem tem criança. Por exemplo, você deu entrada no teu visto de estudante, um exemplo,
pegou um curso profissional da entrada no visto de estudante, mas você tem um filho, como é que faz? Seu filho entra no reagrupamento familiar, você tem um filho de 2 anos, que visto que vai ser para um menino de 2 anos? O menino de 2 anos não é empreendedor, não é estudante, não é trabalhador, não é aposentado e não tem rendimento, é uma criança de 2 anos. O que é que essa criança é? Essa criança é um agregado familiar, então você consegue entrar aí, por exemplo, com visto de reagrupamento familiar. E a melhor parte é você cumprindo todos os requisitos, enviando todos os documentos, que assim, não são documentos surreais, são documentos dentro da realidade para cada visto. Você tem esse visto com certeza aprovado e você não precisa passar, pode ter esse visto, tanto no começo quanto no final, você não precisa passar por aquele sufoco ainda de estar em um policial de imigração e etc. E é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu trouxe esse ponto de reflexão para você não errar no mesmo ponto que o brasileiro errou. Inclusive, eu quero deixar um questionamento para você, que muitas pessoas também estão falando que isso só aconteceu por conta de xenofobia, por conta de preconceito. E aí eu quero questionar para você, eu quero saber a sua opinião. Você acha que isso aconteceu realmente porque ele é brasileiro e ele sofreu um ato de xenofobia? Ou você acha que isso aconteceu porque ele estava ilegal no país, independente da nacionalidade dele, ele estava ilegal, cometeu o crime de 2 pontas, tanto no lado da agressão quanto do lado de não ter documento, e aí não tinha muito o que se fazer, realmente iria receber aí essa notificação de expulsão para saída, para se retirar do país. Enfim, quero saber sua opinião, o que é que você acha, mas eu espero que esse vídeo tenha te ajudado muito para você não cometer esses mesmos erros. É melhor a gente ver o erro do outro e aprender e não agir, do que a gente errar, acontecer uma besteira na nossa vida e a gente aprender da pior forma possível, ok? Lembrando que se você quer informações diárias, infelizmente eu não consigo postar aqui no YouTube, porque são vídeos mais elaborados com maiores edições. Mas me segue lá no Instagram, que é o Mila Britoque, e também, né, se inscreve aqui no canal, porque eu sempre te mantenho atualizado com notícias e informações úteis sobre Portugal, independente de você ser imigrante ou ser cidadão. Muito obrigada por me acompanhar até aqui e até o próximo vídeo.